Boa noite, irmãos. Estão com frio, é? Ixi, acho que estão com frio, hein? Eu vim da rua lá, andando, esquenta, né? Mas daqui a pouco dá frio já. Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre oração. De uns dias para cá eu tenho percebido que uma das coisas que mais tem sido falada na igreja, né, para orar um pelos outros, né? Essa semana até o Riente mandou uma mensagem no grupo de louvor e uma das coisas que ele falou para nós foi: irmãos, continue orando um pelos outros, interceda pela liderança, né? Peça pela liderança, coloque a vida da igreja nas mãos do Senhor, para que Deus possa se derramar cada vez mais sobre nós. E no domingo, enquanto a gente estava ensaiando, passando os louvores, Deus ele falou ao meu coração, né? Eu ia ministrar a mensagem essa semana, já hoje, e Deus falou ao meu coração sobre intercessão. No momento do ensaio ali, foi um ensaio muito gostoso, um ensaio produtivo ali, que a gente se preparou ali, se doou para aquele momento, e Deus falou ao meu coração sobre intercessão. E esse é o assunto que eu quero falar com os irmãos. Não é uma mensagem de puxão de orelha, não é não. É uma mensagem que vai mostrar para nós que Deus preza por isso. Deus preza que a vida do crente, que o cristão, ele esteja sempre intercedendo pela vida das pessoas, pela sua vida, pedindo a Deus pela sua vida, mas também pela vida de outras pessoas. E quando eu falo de outras pessoas, a Bíblia ela engloba tudo, ela engloba autoridades, ela engloba líderes de Estado, de chefe, pastores, presbíteros, anciãos. A Bíblia engloba todo mundo, o povo no geral, a nação. Deus ele sempre vai mostrar para nós e se revelar a nós, para que nós possamos interceder, orar. E muitas vezes na nossa mente fica que ser um intercessor é ter um ministério. Não que não seja algo de extrema importância a Deus, mas todos nós somos chamados por Deus para interceder. E muitas vezes focamos em pessoas, porque talvez a pessoa tenha uma facilidade maior na dicção, de falar, talvez a pessoa goste de orar, é uma pessoa... Porque tem esse lado, né? Tem pessoa que gosta mais de orar. Tem pessoa que se começar a orar, ora 3, 4, 5 horas ali, porque é o chamado dela, ela tem uma vocação, ela gosta daquilo, ela se prepara para aquilo, ela está sempre fazendo aquilo. Tem pessoas que já oram um pouco menos. E muitas vezes por ver pessoas assim, e geralmente essas pessoas que oram muito, geralmente ela está sempre disposta a orar por algo, por alguém, por alguma coisa. Ela está sempre se colocando à disposição. Então muitas vezes em nossa mente fica que a pessoa que mais ora é o ministério dela, é o chamado dela ali, dela ser intercessora. E muitas vezes nós deixamos de fazer essa boa prática que Deus mostra e revela para nós na Bíblia. E eu separei algumas coisas para a gente dar uma olhada essa noite. E será que não é a nossa falha? Na Bíblia vai dizer que o fato de você não interceder, você está pecando. O fato de você não orar a Deus é uma maneira de você seguir por um caminho que Deus não se agrada muito. A Bíblia vai mostrar isso daqui para a gente vai dar uma olhada nesse versículo. E será que não é o nosso caso? Será que não temos deixado de orar por pessoas, de orar por nós, de pedir para que Deus olhe para a nossa vida? Será que não temos deixado de orar pelos nossos familiares? Na nossa casa, por exemplo, quantas são as vezes que vem só uma pessoa e é uma casa com 5 no lar? E muitas vezes não oramos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, primos, tios, irmãos, pai, mãe, aí, avós, quem tem avós, aquele tio, aquela tia de 2º grau que está num caminho de perdição.
Quantas são as vezes que nós deixamos, que nós falhamos nisso? Em orar, apresentar a vida do outro, do nosso ente querido ali, do nosso parente, a Deus. Né? Muitas vezes não oramos nem pelo nosso colega de trabalho, que está passando ali às vezes por uma situação e se abriu conosco. Até falamos que vamos orar ali, fica essa frase aí de impacto, de efeito, mas acaba esquecendo. Só que Deus, Ele preza por isso. Ele preza pela vida do cristão que intercede, pela vida do cristão que ora. Então nós vamos dar uma olhadinha sobre isso. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, entramos em Tua presença nesta noite de quarta, Pai, e pedimos, venha falar aos nossos corações, que essa mensagem, Senhor Deus, venha ser para nós um divisor de águas, para que nós possamos sair daqui com entendimento que o Senhor necessita com que nós falemos ao Senhor, com que nós oremos, com que nós estejamos sempre meditando no Senhor. Fale aos nossos corações, é isso que eu te peço nessa noite de quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu quero começar com Atos, os irmãos que tiver com a Bíblia aí, Atos, capítulo 12, verso 5. Todos acharam? Atos 12, verso 5. Eu vou ler aqui, pode ser que esteja um pouquinho diferente, eu esqueci de anotar a versão que eu anotei. E vai dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? A igreja orava, o povo orava em favor dele. E o que é a oração intercessora? Oração intercessora é a ação de orar por outras pessoas. E na Bíblia vemos vários exemplos, eu citei alguns: Abraão, Moisés, Davi, falando de Antigo Testamento, Samuel, Ezequias, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e tem vários outros. Cada um desses orou não apenas por si, pedindo a proteção de Deus, mas também por pessoas, povos, pedindo a proteção de Deus ou intervenção de Deus sobre uma nação. Temos o exemplo de Daniel, que está lá no capítulo 9, que ele ora a Deus pelo povo que tinha abandonado seus caminhos. Dá uma olhadinha lá, Daniel, capítulo 9, versos 4 e 5. Depois de Ezequiel aí. Daniel 9, 4 e 5. Vai dizer assim: Orei ao Senhor o meu Deus e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E ele se coloca no meio. Olha só: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Daniel, intercedendo. E ele se inclui no pacote. Ele se coloca como povo. Ele ora pela nação. Ele olha para Deus e fala: Senhor, eu reconheço que estamos falhando. Não só eu. Daniel tinha uma vida de oração, uma vida com Deus, um anelo. Talvez não era nem para ele estar nesse pacote, mas ele se coloca. Mas aqui ele está intercedendo a favor do povo, falando para Deus: Senhor, olha com misericórdia para nós. Falhamos, temos falhado. Estamos abandonando o Senhor. Um intercessor. Observe que orar em favor do outro é algo que Deus preza. Se ele não prezasse, Daniel não teria feito isso. Abraão não teria sido um intercessor. Abraão foi um intercessor. Quando Deus fala que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede pelo povo e começa a questionar a Deus: mas Senhor, se tiver tantos lá, pessoas que não pecaram, o Senhor vai destruir? E Deus começa, até que Deus salva algumas pessoas, alguns parentes dele. Abraão é um intercessor também. Se Deus não prezasse por um coração de intercessão, por um coração de oração, não teríamos esses exemplos na Bíblia. Deus preza.
E nós, como igreja, temos que ter isso muito bem gravado em nosso coração, gravado em nossa mente, que a nossa função é interceder, a nossa função é orar, a nossa função é pedir misericórdia dos céus, para que o céu se abra e a misericórdia de Deus seja sobre a nossa vida, sobre a vida do próximo, sobre a vida do nosso ente querido, sobre a vida de amigos, familiares. Inclusive, temos o maior exemplo de intercessor no Novo Testamento. Quem é? Cristo. Cristo é retratado no Novo Testamento como o intercessor supremo. E por causa disso, toda oração cristã se torna intercessão, já que é oferecida a Deus através de Jesus. Por que as orações é oferecida a Deus através de Jesus? Porque Jesus se colocou como sacrifício para nos salvar, para nos libertar de todo mal, nos perdoar. Quem foi Jesus? Ele foi o mais importante mediador, intercessor que já existiu. E a Bíblia relata isso. Por causa disso, podemos agora interceder em oração a favor de outros cristãos ou pelos perdidos, pedindo a Deus que lhes conceda arrependimento de acordo com a sua vontade. Função da igreja, papel nosso, ter esse coração de oração. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha o que vai dizer lá em Romanos 8,34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Se temos exemplos na Bíblia de homens, pessoas que no passado entenderam que o caminho era interceder, se Jesus veio e mostrou para nós que o caminho era interceder, por que muitas vezes nós deixamos de interceder? Por que muitas vezes nós deixamos de orar? Talvez está faltando algo, faltando um entendimento. E se nós não temos tido esse entendimento, talvez é hora de falar para Deus: Senhor, abra minha mente aqui. Coloca uma mente pensante para que eu possa entender a sua direção, para que eu possa entender que o caminho da minha vida é uma vida de oração. E talvez você está perguntando, né? A quem devemos orar intercedendo? E dá uma olhadinha, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, Timóteo 2, 1 e 2. Acharam? Vai dizer assim: antes de tudo, o título da minha já está assim: instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É para alguns só? Não, é por todos. E olha o que vai dizer no 2: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Autoridades. Devemos orar por nossas autoridades. Temos visto dia após dia o mundo se acabando por más decisões de líderes. A nossa função como igreja é orar para que Deus intervenha. E a coisa vai muito além de destruição mundial, mas temos visto hoje igrejas que líderes têm destruído povos com baboseiras. A nossa função é pedir para que Deus haja com justiça e que intervenha. É a função nossa como cristão. Quem mais? Pelos pastores. Vai estar lá em Filipenses. Olha aí, Filipenses 1,19. Filipenses 1,19. Deixa eu achar aqui no celular que essa daqui está mais fácil. Aqui, Paulo é
um pastor, né? E vai dizer assim no 19, Filipenses 1:19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus. Orar por pastores. Paulo aqui era um pastor, ele pregava o evangelho, ele anunciava as boas novas, falava de Jesus, do Deus grandioso, um pastor. Quem mais que nós devemos estar intercedendo aí? Para quem mais? Além de nós, a igreja. Olha lá em Salmo 122. Hoje vamos andar um pouquinho na Bíblia, irmãos. Está afiado aí? Ó. Salmo 122, verso 6. Ele é pequenininho, né? Mas a parte mais interessante não, a parte que eu quero abordar. Orem pela paz de Jerusalém. Quem é Jerusalém nos dias atuais? A igreja. Orem pela paz da igreja. Vivem em segurança aqueles que te amam. Orar pela igreja. Um pedido que tem sido constante. Quando alguém vem aqui e fala assim, irmãos, ore pelos irmãos aí, pelo irmão que está do seu lado, está orando pela igreja. Quando alguém vem aqui e fala, irmão, ora aí pelos obreiros, está orando pela igreja. Quando alguém vem aqui e fala, irmãos, ora aí pelos líderes, está orando pela igreja. Quando fala, ora pelo pastor, pela família pastoral, está orando pela igreja. Pelos amigos, devemos orar pelos nossos amigos, ainda que pareçam que não são amigos. Devemos orar. E vemos isso em Jó 42:8. Dá uma olhadinha lá. Jó 42. Aqui é uma direção de Deus aos amigos de Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Quem conhece a história sabe que os amigos de Jó falharam nessa parte aqui. E Deus falou, mesmo vocês falhando, mesmo vocês não aconselhando da maneira certa, Jó irá orar por vocês. Jó irá interceder por vocês. Romanos 10:1. Quem mais que eu devo orar, Felipe? A Bíblia diz, Romanos 10:1. Quem mais? Orar pelos que não são salvos. Dá uma olhada, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. É nossa função, orar para que Deus se revele àqueles que estão no caminho de perdição. É a função da igreja. E às vezes temos pessoas assim no nosso lar, temos pessoas assim na nossa família, que está indo por um caminho de escuridão, que está indo para um caminho de morte, e a nossa função como cristão é orar. E eu me enquadro nisso. Tenho familiares que não servem a Deus. E o que eu mais peço a Deus é, Senhor, dê misericórdia a eles, para que eles possam te conhecer, para que eles possam sair desse caminho de escuridão. Quem mais? Pelos doentes. Tiago 5,14. Dá uma olhadinha lá, Tiago. Tiago 5,14. Vai dizer assim, ó. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. Devemos orar pelos doentes. A Bíblia refere aos presbíteros.
mas isso compete a cada um de nós cristãos. Orar pelaquele que está necessitando, pelaquele que precisa da intervenção de Deus, precisa de uma cura, de uma oportunidade de emprego, de uma mudança de vida. É a nossa função, orar. E lá em Jeremias 29:7, orar pelos nossos inimigos também. E aí é difícil, né? A pessoa que pratica maldade contra nós, como vamos orar por ela? Mas temos que orar. Temos que pedir esse coração e falar: Senhor, perdoe, está no tempo da ignorância, da enganação, tempo da escuridão, da maldade, mas o abençoe, conserte desse caminho. É a nossa função como cristão, orar. A vida do crente se resume a orar. A lista é longa. Se fosse para colocar todos os motivos ao qual Deus nos direciona em orar, faltaria papel, talvez. Mas o fato é, a igreja do Senhor precisa orar um pelos outros. Há uma ideia no cristianismo de que aqueles que oferecem oração intercessora por outras pessoas são uma classe especial de supercristãos, chamados por Deus para um ministério de intercessão. É o que eu falei, foi a minha abertura. Nada disso. Se você é um crente verdadeiro, então você é um intercedor nato. Se nós somos crentes que seguimos a palavra de Deus, acreditamos na verdade, somos intercessores natos. A Bíblia deixa bem claro que todos os cristãos são chamados para serem intercessores. Todos os cristãos têm o Espírito Santo em seus corações e da mesma forma como Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Dá uma olhadinha em Romanos 8. Romanos 8. 26 e 27. Vai dizer assim, 26, da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do coração, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Todos os cristãos têm o Espírito Santo em seus corações e da mesma forma como Ele intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, devemos interceder uns pelos outros. É a Bíblia que está dizendo isso. São vários textos mostrando para nós que o que Deus quer da vida do cristão é que ele ore. É a Bíblia que diz isso, de Gênesis a Apocalipse. Citei várias pessoas ali do Antigo Testamento. Um dos que eu comecei foi Abraão, o começo da Bíblia. Falei de Jesus, o intercessor, Novo Testamento. Do começo ao fim, a Bíblia nos direciona. Quer vencer? Quer ser salvo? Ore. Tenha uma vida de oração. Ore por você, ore pelos outros. Isso não é um privilégio limitado apenas para uma elite cristã exclusiva. Esse é um comando para todos. Na verdade, não oferecer oração intercessora a favor de outras pessoas é pecado. Dá uma olhadinha lá, 1 Samuel 12, 23. Se os irmãos quiserem abrir. 1 Samuel 12, 23, eu vou ler só esse versículo. Vai dizer assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Como que ele vai pecar? Deixando de orar por vós. O fato de não estarmos orando, de não estarmos pedindo clemência do céu por alguém, pela nossa nação, é um ato de pecar. Por quê? Porque está indo contra a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós oramos em tudo. Temos o exemplo de Pedro e Paulo, quando pedindo a outras pessoas para intercederem por eles, não limitou seus pedidos àqueles com um chamado especial à intercessão.
Dá uma olhadinha em Atos 12:5, que é o que eu comecei. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Note que toda a igreja estava orando por ele, não apenas aqueles com o dom de intercessão. Como que sabemos isso? Senão o texto diria. Senão o texto seria claro. Um grupo seleto de pessoas orava. Não, toda a igreja. Ali é todos. Quem tinha dificuldade, quem não tinha, quem falava bem, quem não falava, todos estavam orando num único propósito, a intervenção de Deus na vida desses dois cristãos. Em Efésios 6, do 16 ao 18, quase todo mundo conhece, Paulo exorta os cristãos de Efésios, todos eles nos princípios básicos da vida cristã, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É fácil ver que oração intercessora deve fazer parte da vida cristã para todos os que creem. Você crê em Deus? Então orar é a solução. Orar é o caminho. Interceder é o caminho para nós. Romanos 15:30 vai dizer, quando Paulo pede oração aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo pedindo mais uma vez: todos orem em prol de minha vida. Ele também pediu aos cristãos da igreja de Colossos para intercederem por ele. E vai dizer assim, Colossenses 4: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Colossenses, mais uma vez pedindo para a igreja: ore por nós. Peça que o céu se abra em nosso favor para que nós possamos fazer o que Deus nos destinou, nos direcionou, que é ir pregar o Evangelho, anunciar as coisas boas de Deus. E muitas vezes nós, na atualidade, temos deixado de seguir isso aqui que Deus tem falado, que é orar, que é buscar, que é o caminho do cristão, falar com Deus. A oração é um diálogo, você fala e depois Deus te responde, na palavra, de alguma maneira Deus vai te responder, usando um pastor, um obreiro, um presbítero, um diácono, um ministro de louvor. De alguma maneira Deus vai falar conosco. Mas para que isso aconteça, temos que estar em constante oração. E é em constante oração mesmo, em espírito de oração. Aqui já é o final da mensagem. Em nenhum lugar onde pedidos de oração por intercessão são registrados na Bíblia, há qualquer indicação de que apenas um certo grupo de pessoas podia interceder. Então, interceder não é um ministério, é algo que todos nós temos que fazer, e não só um grupo seleto, um grupo de pequenas pessoas, um grupo de 2, 3 irmãzinhas do coque, é assim que fala, né? Que vai orar e vai... Não é só isso, é todos nós. É a igreja em unidade, é a igreja se unindo e orando, pedindo misericórdia de Deus. Ao contrário, aqueles que pedem por intercessão vão se beneficiar de todas as orações por eles oferecidas. E é verdade, né?
quem ora pelo outro também é abençoado, porque Deus abençoa aquela pessoa que está necessitando e aquela pessoa que está pedindo para que Deus abençoe, ele também é abençoado, porque o céu se abre de uma maneira inexplicável, e aí Deus abençoa todos que estão ali ao redor. A ideia de que intercessão é o privilégio, é chamado de apenas alguns cristãos, não tem nenhuma base bíblica. Então nós precisamos hoje mudar o nosso pensamento, dobrar os nossos joelhos e começar a clamar a Deus. Muitas vezes ficamos esperando de pessoas, de colocar o nosso nome no caderno de oração e esperar que alguém se ajoelhe ali e ore ao nosso favor. Não, Deus te dá autonomia para isso, para você orar. E Deus quer que você faça isso. Não é só você ter autonomia e fazer quando quiser, é fazer constante. É ter essa boa prática de falar com o Pai, para que o Pai que está lá no céu possa se revelar a nós. Orar uns pelos outros, essa é uma tarefa do cristão. A tarefa do cristão é orar. Isso daí tem que ser o primeiro. Quando você for fazer o seu checklist ali diário de como está a sua vida com Deus, oração tem que ser o primeiro ali a ser ticado. Oração, orar, orar e orar. E aí você pode falar para mim assim, mas eu não sei orar. Eu não sei me expressar muito bem. E um conselho que eu dou para você, comece. Comece a falar com Deus, do seu jeito, na sua pequenez, nas suas dificuldades, mas comece. E aí Deus vai começar a trabalhar sobre a sua vida. Moisés, quando Deus dá uma direção a ele, Moisés fala, Senhor, mas eu não sei falar, eu não falo bem. Como que eu vou falar com o povo? Tenho dificuldade na fala. E aí Deus olha para ele e fala, ei, eu não estou mandando você ir lá e falar? Você está colocando um obstáculo, vou arrumar uma solução para você. E Deus arruma. Se você hoje se encontra nessa situação de eu tenho dificuldade, eu não sei o que orar, comece. Simplesmente comece. Mas eu não sei como, comece agradecendo. Só agradeça a Deus por Ele ter te dado o fôlego da vida, por você estar mais um dia de pé, só agradeça. Comece agradecendo, simples assim. E Deus vai começar a te tomar de uma maneira com que você começa a orar por pessoas, por coisas, por você não sabe nem explicar. Só comece. Começa com um pouco que vem em sua mente e logo você estará gabaritado em orar. Amém? Que essa mensagem fique gravada em nossos corações, que o segredo para nós é uma vida de oração, é uma vida de intercessão. E que você, sempre no seu checklist diário sobre as coisas de Deus, que a oração seja o primeiro tópico. Na hora de acordar, é acordar orando, agradecendo a Deus. Durante o dia, é agradecer a Deus pelo dia. Na hora de dormir, agradecer a Deus pelo dia que você teve. A vida do cristão, o segredo é a oração. Amém? Convido o pastor Rai, curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, uma mensagem que vem nos lembrar de que a nossa missão, a nossa vocação é sempre estar orando ao Senhor, sempre estar procurando em Ti respostas, pedindo a Ti clemência. Pai, muito obrigado por nos lembrar que uma das missões que o Senhor tem para nós como cristão é a missão de intercessor, é a missão de orar por nós e pelos próximos de nós. Pai, que essa mensagem ela venha ficar gravada em nossos corações e que nós possamos fazer sempre essa boa prática, que é falar com o Senhor, que é ter esse diálogo com o Senhor, onde nós falamos e escutamos as respostas dos céus. Pai, que nós saiamos daqui hoje com a convicção de que o papel do cristão
é ter uma vida de oração. É isso que eu peço a Ti nesta noite de quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém.